As melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Aquela pequena cidade do interior era apenas reconhecida no país por causa da sua fábrica de brinquedos. Mas não era uma fábrica de brinquedos qualquer. Era a melhor e maior do país. Tinha prestígio internacional. Certos brinquedos eram tidos como verdadeiras obras de arte. Mas essa história não é sobre essa fábrica. Ela é apenas o pontapé inicial dos acontecimentos. O céu já tinha uma tonalidade avermelhada. O pôr do sol já estava quase finalizado. 4 garotos voltavam de uma partida de futebol no campinho. Milhopan, reconhecido como líder do grupo, carregava a bola embaixo do braço. Foi um bom jogo, mas quero chegar logo em casa para assistir Naruto. Todos os outros concordaram. Era o desenho preferido dos meninos. Eles caminhavam apressados quando uma visão chamou a atenção de um deles. Vejam ali perto da fábrica. Tem um corpo caído. Os meninos correram para ver. Ao chegarem no corpo, notaram que não tinha pulso, respiração. Mas notaram também que não estava frio e nem duro. Tinha a aparência de um homem na casa dos 60 anos. Intrigados, os garotos continuaram examinando o corpo até que Milhopan chegou a uma conclusão. Isso é um boneco. Deve ter caído de algum caminhão de entregas da fábrica. Bruno, o menino que tinha achado o corpo, não concordava. Achava que era uma pessoa e que deveriam chamar a polícia. Mas os seus argumentos se perderam no vazio. Seus amigos concordavam com Milhopan. Vamos levar o boneco para a velha casa abandonada. Depois pensaremos o que fazer com ele. Finalizou o líder. Os 4, com muita dificuldade, conseguiram arrastar o boneco até a velha casa abandonada. Por sorte, ela não ficava muito distante de onde o boneco fora encontrado. Mas mesmo assim, aqueles 4 garotos tiveram um grande trabalho. Logo após deixar o boneco no segundo andar da casa, correram. Queriam chegar a tempo de ver pelo menos o final do desenho. 2 dias se passaram. Os meninos voltavam da escola. Vamos voltar lá para ver o boneco como prometido, disse Tiago. Verdade. Ontem jogamos futebol e não lembramos de ir lá, falou Milhopan, que já tinha armado sua mochila para a ocasião. Levava lanterna, faca e algumas cosquinhas que ele petiscava durante o dia. Os garotos seguiram em direção à casa. Bruno sentia que tinha algo de errado. Não queria ir até lá, mas ao mesmo tempo não queria demonstrar fraqueza perto dos amigos. Então, os acompanhou. Era uma casa velha, com muitas tábuas soltas. Em noites frias elas rangiam bastante, fazendo um barulho ensurdecedor. Subiram as escadas e encontraram um boneco na mesma posição em que tinham deixado antes, sentado em uma velha cadeira, a única mobília da casa. Bruno sentia calafrios toda vez que viu o boneco, mesmo essa sendo apenas a sua segunda vez. Milhopan sacou uma faca da mochila, o que assustou os seus amigos. O que você vai fazer, cara? Indagou Joel. Quero descobrir do que o boneco é feito, nada demais. Os meninos se afastaram um pouco. Milhopan esticou o braço do boneco e fez um pequeno corte. Um grito. Bruno gritou e se afastou rapidamente. Queria sair dali correndo. Os demais olhavam assustados. O boneco sangrava. Milhopan deixou a faca cair no chão, deu 2 passos para trás, tentando ordenar os seus pensamentos. Calma, é apenas um boneco. Muito bem feito. Ele não respira, não tem batimentos cardíacos. Não pode ser uma pessoa. É apenas um... Não conseguiu terminar a frase. O boneco gemeu. Aqueles 4 garotos ouviram ao mesmo tempo. Então eles correram ao mesmo tempo, desceram as escadas em um pulo e chegaram arfando ao outro lado da rua. Vamos chamar a polícia? Disse Joel. Não podemos. Eles vão rir da gente. Acredito que tenha sido apenas imaginação nossa. Aquilo
Aquilo é apenas um boneco, continuava afirmando Milhopan. Os meninos debatiam. Com o passar dos minutos, Bruno foi se convencendo um pouco. Os outros queriam voltar para ver o boneco, mas como a noite tinha acabado de chegar, trazia com ela um receio a mais. Os meninos debatiam quem iria entrar primeiro, quando ouviram uma voz conhecida. O que vocês estão fazendo aí, hein? Era Barreto. Ele era conhecido como o valente dos meninos da rua. Sempre encarava os meninos mais velhos. Milhopan, por um segundo, pensou em responder. Nada. Mas pensou melhor. Queria testar o menino valente e, ao mesmo tempo, se certificar que é realmente um boneco. Desafiou Barreto a entrar na casa e ver o que ele encontrava no quarto do segundo andar. Milhopan entregou sua lanterna e lá se foi o valente garoto. O telefone acabou de ser desligado. O mesmo semblante de preocupação. Ela se senta na cadeira, suspira. Quando perguntada sobre o paradeiro dele, ela só sacode a cabeça em negação. A polícia ainda não o encontrou. A última vez que fora visto, ele estava assinando o cartão de ponto na fábrica de brinquedos. 2 dias haviam se passado e nada ainda. Sentiu um calafrio. Teve uma sensação ruim. Deu uma pequena olhada para trás. 3 dos meninos o incentivavam a entrar. Não tenha medo. Vai nessa. Força. Então Barreto entrou pela porta dos fundos. Estava muito escuro. Muita sujeira. Teias de aranha, pedras, pedaços de madeira. A casa abandonada fornecia um arsenal de armas. Um pequeno sacudir de cabeça. Um esfregar de olhos. Garganta seca e uma fraqueza imensa. Onde estou? O velho se perguntava. Não conseguia ver nada ao redor. Então, ele se levanta da cadeira. Se sente muito fraco para caminhar. Senta no chão. Agora ele engatinha. Ele acha uma faca. Se agarra naquilo que pode ser a sua salvação. Conforme a sua confusão mental começa a diminuir, ele tem a certeza que foi sequestrado. Sabe que não é rico ou alguma celebridade, mas ele detém informações privilegiadas sobre os novos lançamentos da fábrica de brinquedos. Era isso. Espionagem industrial. Me sequestraram para que eu contasse tudo. Ele pensava. Seus olhos começaram a se acostumar com a pouquíssima luz que entrava pelas frestas da janela, fechada com tábuas de madeira. Ele enxergava algo semelhante a uma porta. Decide ir até lá. Se levanta devagar e agora consegue caminhar lentamente. Enquanto caminhava até a porta, ele escutou um barulho próximo. Se assustou. Era o sequestrador. Então, o velho se agarrou ainda mais à faca. Barreto agora subia as escadas, lanterna na mão, clareando cada degrau. A porta que deveria ser a do quarto citada, ele caminha até a ela, põe a mão na maçaneta, abre. 5 segundos para um grito de dor. O velho enfiou a faca em seu pescoço. Sangue jorrando, o velho enlouquecido continuava esfaqueando o pobre menino. O velho então pega a lanterna e ilumina o rosto da sua vítima. Para sua surpresa, era apenas uma criança e não um bandido. Tinha usado todas as suas forças naquele súbito ataque. O último gesto que fez foi de colocar as mãos na cabeça, pois logo após foi acertado por um pedaço de madeira. As outras crianças, ouvindo o grito, resolveram correr para ajudar. E em uma loucura coletiva, acharam que o boneco tinha ganho vida e o mataram, com paus e pedras. A menina, que se chamava Sofia, brincava do lado de fora da casa, sempre usando a sua enorme imaginação. Fazia das suas bonecas de pano as suas melhores amigas. Ela fez questão de dar um nome e um trabalho para cada uma delas, as ocupar de alguma coisa. Uma fazia faxina, a outra a comida. Uma terceira precisava trabalhar como telefonista para sustentar a casa.
Tarefas que a menina fazia as bonecas seguir à risca. A sua avó, que morava do outro lado da cidade e que ela pouco via, estava muito doente. Sua mãe a chamou para ir no hospital com ela. Parece que a velha não sobreviveria para ver o novo dia. No horário de visita, a sua mãe e o seu tio, únicos filhos vivos, estavam ali para prestigiar e homenagear os últimos suspiros daquela pobre alma. A velha apontou para Sofia e a chamou para perto, e a menina foi. A velha então sussurrou no seu ouvido: "Olhe, Sofia, embaixo dessa minha cama tem uma caixa de madeira. Eu quero que você cuide das minhas bonecas como se fossem suas filhas. Eu tenho o maior apreço e sempre cuidei muito bem delas. Mas lembre-se sempre disso. Elas precisam de atenção e muito carinho. Se forem maltratadas, elas podem se zangar." E a velha começou a tossir bastante, impedindo assim que continuasse a falar. A menina agradeceu baixinho e se arrastou embaixo do leito da avó para puxar a caixa para si. Sua mãe ficou olhando. Sabia que era a coleção de bonecas da mãe, a sua maior paixão. A velha tinha mais apreço por aquelas bonecas do que pelos filhos. Agora ela tinha-as empurrado para a neta, como se estivesse empurrando uma maldição terrível. Mas logo afastou esses pensamentos da cabeça. Era um momento de tristeza, e não um momento para brigas. As pessoas no quarto ficaram aguardando a velha dar o último suspiro. Até que ele demorou algumas horas a mais do que eles imaginavam. Depois, seria assinar alguns papéis para que ela fosse enterrada. Passar por mais 2 cerimônias, e aquele sofrimento que se arrastava por muitos anos estaria encerrado. Depois de tanto sofrer, as pessoas merecem um descanso. Sofia ficou triste pela avó, mas muito feliz pelas bonecas. Eram 4 bonecas de porcelana. Sua mãe disse para ter cuidado, pois elas poderiam quebrar. A menina as levou para o quarto e colocou em uma prateleira ao lado das 3 de pano que tinha. Elas agora seriam irmãs. Ela precisava pensar em um nome para elas e um emprego. Foi dormir pensando nisso. De manhã, ela teria uma solução. Era uma menina muito criativa. Nomeou cada uma das bonecas e colocou elas para trabalhar. Como as de pano eram mais antigas, tinha uma certa hierarquia que precisava ser respeitada. As bonecas de porcelana ficaram com o pior trabalho. De trazer terra e lama, era um trabalho braçal e que sujava bastante as bonecas. As de pano ficavam dentro de casa, sem se sujar. A menina acreditava que isso era o pior. Conforme as bonecas de porcelana foram ficando sujas, encardidas, arranhadas em todos os cantos, algo maligno começava a crescer dentro delas. Isso não era o combinado. Isso não era para ter acontecido. O despertar estava próximo. Só faltava um estopim para isso acontecer. E não demorou muito para chegar. A menina havia ficado enjoada de brincar com as de porcelana. De certa forma, ela vinha crescendo, amadurecendo. As de pano também ficaram de lado. Ela pouco vinha brincar com as bonecas. Estava preferindo gastar o tempo vendo séries bobinhas na televisão, coisa que ocupava a maior parte do tempo em que ela dedicava às bonecas. Eram coisas da idade. Certa noite, uma madrugada iluminada por uma linda lua cheia, um ponto específico dentro de cada uma das bonecas de porcelana brilhou, fazendo elas ganharem vida.
Uma maldição antiga que estava sendo despertada. As bonecas estavam com ódio no olhar. O ponto interior irradiando ódio e maldade. As pessoas teriam que pagar pelos seus sofrimentos recentes. Ninguém sairia impune. Sofia dormia sonhando com as bobeiradas que os personagens da sua série favorita faziam. Se remexia muito na cama. Até que alguma coisa começou a puxar a sua coberta para baixo. Ela, inconsciente, puxava ela de volta para cima, sem perceber o perigo que ela estava correndo. Quando a sua coberta for arrancada de supetão, ela acordou assustada sem entender nada. As paredes agora eram arranhadas. Grunhidos eram ouvidos. Ela imaginou ter ouvido algumas palavras sinistras como "vou te matar", "vou te pegar", entre outras coisas. Achou que ainda estava dormindo ou imaginando coisas. Quando desceu da cama para correr para o quarto da mãe com medo, sentiu algo machucando seu tornozelo. Gritou de dor e viu que tinha sangue no chão. Quando acendeu a luz do quarto, viu duas bonecas com facas na mão correndo na sua direção. Ela, assustada, correu para fora do quarto e o fechou. Começou a gritar pela sua mãe, que não respondia. Cambaleou até o seu quarto e abriu a porta. Quando acendeu as luzes, viu uma poça enorme de sangue no lençol. Tentou sacudir a sua mãe, sem sucesso. Ela estava morta. Uma boneca pulou em cima do seu braço, o rasgando com uma facada certeira. A menina jogou a boneca longe e correu para o banheiro. Se trancou e começou a rezar, pedindo ajuda aos céus e da sua avó que havia falecido. Se ela lhe deu as bonecas, talvez soubesse controlar, ou lhe dar um pensamento do que a menina poderia fazer. Sofia achou que as bonecas seriam suas amigas. Lê do engano. As bonecas eram assassinas e deveriam ser exterminadas. As bonecas ficaram a noite toda gritando que matariam a menina e arranhando a porta com facas. Até um determinado momento que amanheceu e a chama interna das bonecas se apagou. A menina demorou praticamente o dia inteiro para sair do banheiro e chamar a polícia. As bonecas foram queimadas e uma busca incessante pelo assassino começou por todo o bairro. Lógico que a polícia não acreditou que foram as bonecas de porcelana. Sofia se agarrava com as suas bonecas de pano. Essas sim, nunca fariam mal.